começando mais um vídeo de Game of Thrones e hoje nós vamos falar sobre a teoria dos lobos Stark. Não é bem uma teoria, na verdade, é mais uma análise de como o nome e as personalidades dos lobos têm a ver com os Stark e com a história deles. E com o futuro, talvez, E com do que o vai futuro, acontecer com talvez. eles. Pra começar, você deve se lembrar que os lobos dos Starks foram encontrados quando o Ned, o Robb e os homens, né, em geral, estavam dando um rolê ali na floresta. Eles tinham ido executar um desertor da Patrulha da Noite, né, logo no começo do livro. Primeiro capítulo do livro e primeiro episódio da série. Foi bem no comecinho. Eles encontraram uma loba gigante que tava lá morta, estrupiada, que tinha acabado de lutar com um cervo e os dois morreram. Mas logo em seguida eles encontraram uma ninhada de mini lobinhos fofinhos que pareciam uns filhotes de cachorro na época, né? Depois cresceram um monte. Viram que dava pra ter um lobo pra cada criança Stark. Menos pro Jon Snow, né? É. E daí Ele fez a contagem se excluindo e as pessoas repararam isso. Mas depois apareceu um lobinho diferente dos outros, que era branquinho com o olho vermelho, que ficou pro Jon Snow e ele deu o nome de Fantasma. Esses lobos ficam pras crianças, mas tem um simbolismo já dessa loba gigante morta. E a própria Catelyn repara nisso, que é a loba morta por um cervo, que é o símbolo da casa Baratheon, enquanto o lobo gigante é o símbolo da casa Stark. A Catelyn achava que isso poderia ser um mau agouro, assim, e muita gente acha que isso tem relação com os Baratheon terem sido a causa do que aconteceu com a família Stark, da separação. Porque por mais que o Joffrey, a Cersei e o Tywin, que sejam os mais responsáveis por tudo, assim, sejam Lannister, o Joffrey é Baratheon mais ou menos, né? Foi o Robert que foi lá e começou tudo, que chamou o Ned pra vir pra Porto Real e tudo. Pode ser que a causa da morte dos Stark seja um Baratheon. Mas na verdade a gente tem que lembrar que foi o Mindinho que matou o Jon Arryn, que aí por isso ele ficou sem mão e aí por isso que ele foi chamar o Ned. Já pensou? Vamos começar pelo lobo do Robb, que é o Grey Wind, né, o vento cinzento. Ele deu esse nome porque o lobo era cinza e muito rápido, então como vento. Isso foi muito útil depois porque o vento cinzento ajudou muito o Robb nas batalhas. Até tem gente que acha que ele dava uma wargada no lobo, assim, na... O quê? Wargada. É muito possível que ele tenha usado esses poderes de warg que os Stark costumam ter. E entrado no vento cinzento. Sem nem perceber, entendeu? Tem uma conexão. Lembrando que o Vento Cinzento e o Robb morreram no mesmo dia lá no Casamento Vermelho, então os dois morreram como grandes lutadores, né, guerreiros. E ele era um dos lobos mais fortes da ninhada e também muito fiel, que nem o Robb é considerado, né? Ele tinha um poder militar e também era muito honrado, seguindo muito o exemplo do pai dele. Tem uma simbologia aí que o vento, ele é forte, mas ele passa rápido. Que é a mesma coisa que aconteceu com o Robb. Ele não perdeu nunca nenhuma batalha, mas ele durou pouco. Ele não viveu muitos anos, né? Então poderia ser uma comparação aí. Ele passou, abalou o Westeros e morreu. E também cinza ou prateado é uma das cores dos Stark. Eles são o lobo cinzento no campo branco. Então, esse vento que passou pro Westeros é da cor dos Stark. E tem uma coisa interessante, é que depois que eles morreram, eles viraram um só, né? Porque eles colocaram a cabeça do vento cinzento no corpo do Robb e eles meio que viraram uma coisa só. É meio triste e bonito ao mesmo tempo, assim. E era como o Robb era visto pelos inimigos, né? Ele e o lobo eram meio que vistos como uma entidade só, assim, porque eles atacavam juntos. Porque o lobo ia pra guerra junto. Aí tem a Lady, que é a loba da Sansa. A Lady foi a primeira... porque quando teve aquela treta lá na primeira temporada, que a Arya atacou o Joffrey, na verdade o Joffrey atacou o amigo da Arya, aí a Arya atacou o Joffrey, a loba da Arya, a Nymeria, avançou nele, a loba da Arya desapareceu e aí tiveram que matar algum lobo porque a Cersei foi muito sacana e falou que tinha que matar um lobo de algum jeito. Mataram a da Sansa que não fez nada. Então a Lady pagou por um erro da Nymeria, digamos assim. E a Lady leva esse nome e ela é bem Lady mesmo porque é que nem a Sansa. O sonho da Sansa é ser uma Lady. É, ser uma senhora, ter um castelo. E ela é a que mais treina a loba mesmo. Você vê que ela sempre se comporta, que ela não é suja que nem o lobo dos outros. Até na série mostra assim, ela solta a loba e fala assim, fica. E ela fica. A relação que tem aí com a Sansa é que a Lady pagou por um erro dos outros. E a Sansa meio que tá acontecendo isso com ela. A Sansa, o que a Sansa fez de errado? Nada. Mas ela tá lá na mão dos Bolton na série, né? Mas ela tá lá sofrendo por causa de um problema da família dela que ela não tinha nada a ver. Na verdade, ela que falou pra Cersei que eles iam sair de Porto Real e acabou com o plano do Ned
Ela, é verdade. Então ela causou também. Ela meio que causou. Mas assim, mesmo que ela não tivesse feito isso, era muito possível que descobrissem que eles estavam saindo de lá. Ela acabou pagando pelos erros do Ned, acabou pagando pelas coisas que o Robb fez. Tudo que o Robb vencia a batalha, ela apanhava em Porto Real. Pelos erros da Arya também, porque no caso da... A Arya fugiu, ficou só a Sansa lá. Mesmo no caso que a loba dela morreu, ela pagou por um erro da Arya. E todos os Stark até agora mostraram alguma coisa de Warg. Alguma coisa, ou uma relação muito forte com o lobo, com os animais, não sei o quê. Menos a Sansa. Ela é a que menos tem isso. Talvez porque tenha morrido cedo a loba não dela. Deu tempo, não deu tempo. Mas eu acho que quando a loba dela morreu, meio que simbolizou a ruptura da Sansa com os Stark. Pelo menos nessa parte da história. Que ela se afasta cada vez mais da família, fica lá em Porto Real sozinha, sem a matilha dela. E aí, depois, quem sabe, ela encontra uma matilha e volta a ser um Stark. Uma coisa muito legal, fora das câmeras, é que tinha uma raça de cachorros que interpretava os lobos gigantes filhotes. E a Sophie Turner, que faz a Sansa, adotou a cachorrinha que era a loba dela na série. Eu achei isso muito fofo. Agora vamos falar um pouquinho da Arya e da Nymeria, que pra mim é um dos mais legais, assim. Porque a Arya é como a Nymeria, as duas são rebeldes, assim. A Nymeria sempre foi a loba mais difícil de cuidar, sempre ela foi lá, mordeu o cara que não era pra morder, ela sempre foi mais difícil de lidar. Assim como a Arya, né, que a Arya queria ser meio menino, queria lutar, ela era difícil de ser domada pelo pai, né. Mas ela e a Arya se amavam e eram super juntinhas e tudo, né. E a Arya também causou na hora de dar o nome pro lobo, né. Até, acho que é a Sansa que comenta no capítulo dela que, o Robb chama de Vento Cinzento, um nome galante, não sei o quê. Aí a Arya chama de Nymeria. Que nome que é esse? Cara, a história da Nymeria é muito legal. A Nymeria era uma rainha fodona lá de Essos, uma outra galera, e eles vieram pra Dorne, a comando dela, ela pegou um navio e ela mandava na porra toda, e ela chegou em Dorne, e ela escolheu o marido pra ela, e ela casou com o cara que ela queria, e ela mandava em Dorne. E ela queimou todos os navios dela, é muito legal essa história. E aí é muito legal ver que a Arya, ela era tipo... Vou pegar uma mulher foda e vou dar esse nome pra minha loba. Essa história com a Lady, a Arya fez a Nymeria ir embora. Lembra que ela tá com umas pedras pra Nymeria vazar, pra ela não morrer. Então isso também é interessante, que ela prefere que ela fique longe, mas que fique viva, né? Bonitinho. E tem muita gente que acha que só o Bran é o Warg nos Stark porque só mostra ele. Mas nos livros mostra também que a Arya, quando dorme, ela vê as coisas pela visão da loba, às vezes. E é muito legal ver que a Nymeria tá lá, tá com a matilha dela... aterrorizando. Tem vários capítulos de pessoas diferentes que comentam assim, porque tá rolando um negócio com os lobos atacando, um monte de lobo, aí uma matilha de lobo atacou não sei onde. E aí você só ouve isso, mas assim, são uma linha no meio de um negócio, e daí você fica, caraca, é a Nymeria, sabe? A Nymeria, ela tá causando. Lá perto de Corre Rio ela tá, e ela, como loba gigante, juntou uma matilha de lobos normais, e eles atacam os homens, fala que eles não têm mais medo dos homens. Porque isso teria relação com a Arya, que a Arya tá lá em Essos agora, e ela poderia um dia voltar com um exército, ou de lobos, ou de, sei lá, homens sem rosto, não sei, ela poderia voltar de Essos, assim como a Nymeria original, e mandar na porra toda de Westeros, sabe? E o Rickon deu o melhor nome pro seu lobo, que é cão felpudo. Em inglês é Shaggy Dog. Ele é uma criança, né? Quantos anos o Rickon tem? Uns 3, 4 no livro? No livro, por aí. E na série ele é uns 3, 4 anos mais velho que isso, mas ainda é pequeno, né? Então ele... é um cachorrinho, gostosinho, deu um nome bosta pro lobo. Mas esse lobo não tinha nada de fofinho, não. Pelo contrário, ele ficou o mais tenso de todos. Pior do que a Nymeria, porque além de tudo ele é agressivo. A Nymeria é rebelde. Ele é agressivo, morde mesmo, machucou várias pessoas em Winterfell. E tem um pouco a ver com o Rickon, porque logo que tudo aconteceu com os Stark, o Rickon também ficou meio agressivo, rebelde, era difícil, ele ficava chorando pelos cantos. Ele não entendia direito o que estava acontecendo. E é impressionante que quando ele ficava bravo, o lobo ia sozinho atacar as pessoas. Então é muito claro que ele também tem essa conexão, ele também conseguia interagir com o lobo dele não verbalmente, assim. E agora, o Rickon tá desaparecido. No livro tem algumas indicações de onde ele possa estar, mas não vou falar porque é spoiler. Mas ele tá longe de toda a educação formal que os irmãos dele tiveram. Então ele tá lá cada vez mais selvagem. Ele tá se tornando outro tipo de pessoa, né? Com um lobo maluco, ele maluco. Provavelmente se a gente encontrar o Rickon alguma vez mais,
ele vai estar muito tenso, diferente. assim, E por mais que na tradução seja estranho, cão felpudo, é fofo e tal, em inglês esse nome pode ter um significado. Porque existe um termo usado pra se referir à narrativa que chama Shaggy Dog Story, ou seja, história do cão Shaggy, tipo, felpudo, sei lá. Esse termo é usado pra definir uma narrativa que é muito absurda ou que não tem finalidade alguma, ou seja, os personagens vão de nada a lugar nenhum. E tem gente que acha que isso pode definir tanto a história do Rickon Stark, que ele não vai, sei lá, pode não ir de nada a lugar nenhum, não ter destino nenhum pra ele, ou que as próprias crônicas de Gelo e Fogo são isso. Que o George R. R. Martin criou esse universo todo, tudo pra terminar a história matando fim, todo assim. mundo que você se importa. Ou então só pra mostrar que não tem um fim mesmo, é só um mundo e as pessoas morrem mesmo. E a Guerra dos Tronos nunca vai acabar. Nunca vai acabar, exato. E agora vamos falar do Bran e do Verão, que são aqueles que a gente já viu eles wargzando, né? A gente já viu o Bran sendo warg dentro do Verão. Inclusive, pra mim, tem os capítulos mais chatos do livro, são quando o Bran tá dentro do Verão, que é tipo o Verão na mata, comendo. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Nossa, eu achava muito chato. O Bran era o único que não tinha conseguido decidir o nome do lobo dele, todos já tinham dado e ele tava pensando, mas aí ele caiu da janela. Caiu? Ele foi jogado. Ele foi caído da janela e aí ele entrou em coma e o lobo tava sem nome. E o lobo ficou lá junto dele o tempo todo, cuidando dele. Foi uma fofa. Quando fechavam a janela, ele não conseguia ouvir os uivos, ele piorava e deixava a janela aberta pra ele ouvir os uivos. E aí ele conseguiu ficar o tempo todo mesmo do lado do Bran quando teve a tentativa de assassinato. Teve um incêndio lá, a Catelyn tava lá, mas chegou o cara com a adaga, a Catelyn foi lá lutar com ele, e o lobo foi lá e... Nesse dia que a Catelyn pensou... Ela fala Catelyn, eu falo Catelyn, né? Mas foi nesse dia que a Catelyn viu que os lobos eram do bem, que os lobos faziam parte da família, porque até então ela era meio contra, assim. E o Bran, quando ele tá em coma, ele tem sonhos com o Corvo de 3 olhos. Desde o primeiro livro, ele tá indo atrás, não sei o quê. E o maior desses sonhos, ele vai vendo Westeros inteira. Inteira. Ele fala que ele vê a Sansa no quarto, contendo os segredos do coração dela, que vê o Jon lá na muralha. E ele vai depois da muralha, e ele vê, lá depois das terras de Sempre Inverno, alguma coisa muito terrível, que eu acho que são os outros. Logo depois disso, ele acorda e ele fala, o nome do lobo é Verão. Ele tava vendo uma coisa lá no norte, num super inverno, mas ele decidiu colocar o nome do lobo dele o oposto do inverno, né? Porque teoricamente ele podia acordar e falar, inverno. Mas não, ele falou verão. E até uma coisa que não é muito dos Stark, porque os Stark são sempre, Winter's coming, Winter's Sim, coming. eles são e super aí, inverno. Verão. Você tá negando o lema da sua família? Como assim? Então, essa teoria, e eu acho que a Miriam também concorda, que o Bran pode ser uma das pessoas que vai ajudar nessa luta aí contra os outros. Porque ele, afinal, ele está lá na puta que pariu do norte. E ele já teve esse sonho, então ele tem muita relação com isso. Então pode ser que o Bran seja a pessoa que vai trazer o verão de volta ao mundo. Não é bizarro? E outra coisa é que a gente sempre bate nessa tecla que às vezes as pessoas esquecem. Esse negócio da luta da Guerra dos Tronos, aí quem que vai... é Daenerys que vai ficar no trono, não sei quem que vai ficar... Foda-se, gente, os outros estão aí, o inverno é uma bosta, fica escuro o tempo inteiro, fica frio pra caralho, não tem comida, é o ó. O mais importante do que quem vai sentar no trono é matar os outros, gente. E as pessoas esquecem disso. A luta do Bran aí, tipo, é pra se observar. O Bran não apareceu na última temporada, mas na próxima ele vai aparecer. E esse negócio do Corvo de 3 olhos é super importante, sabe? Obrigada. E o que a gente deixou por último foi o lobo que também foi encontrado por último, que é o fantasma, o lobo do Jon Snow. Ele é um lobo albino, ou seja, ele é branquinho, tem os olhos vermelhos, e ele não emite som, né? Ele não fica uivando que nem os irmãos dele, ele é quietinho. Por isso que ele deu esse nome de fantasma, né? Branquinho, passa despercebido. É assim como o Jon, né? Porque o Jon era o bastardo da família e ele ficava ali na dele, calado, de boa. E ele era o único que era diferente, né? Porque ele não era Stark mesmo, então por isso que o lobo dele é diferente, assim como ele. E o fantasma vira o maior lobo de todos. Que pode significar que o Jon é o que vai mais alto de todos os irmãos dele. Ele já virou o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, o que já cresceu bastante. Mas ele pode virar, como a Carol disse no roteiro, o rei da porra toda. Pode ser quem vai mandar nessa merda inteira, pode ser quem vai salvar dos outros. Ou não, né? Porque agora, Jon morreu. Você que acompanha a série deve ter ficado chocado, como nós quando lemos os livros, né? Porque realmente é uma coisa que vai assim no seu coração, é como se tivesse esfaqueado você. Só que no livro ainda tem uma leve esperança aí, porque a última palavra do Jon antes de morrer é
fantasma. Nos livros, o fantasma tá com ele essa temporada e esse tempo dessa temporada, o fantasma tá com ele esse tempo todo. Nunca deixou o lado dele. A Melisandre até fala pra ele manter o lobo por perto, mantenha o lobo por perto. E aí acontece que justamente nesse dia o fantasma não tá lá junto com ele pra salvar ele. Mas enfim, de qualquer forma, na série, o lobo sumiu. Ele só apareceu lá pra ajudar o Sam, no dia do estupro lá da Gilly, que quase rolou. Foi lá, ajudou o Sam e sumiu de novo. Então nos livros a gente tem essa esperança que o Jon possa ter wargizado, entrado no corpo do fantasma antes de morrer. Então a consciência dele tá no fantasma e ele tá vivo. E isso tornaria o Jon um fantasma, por meio de fantasma. Na série ele não falou fantasma, mostrou só ele caído no chão com um monte de sangue, o que nos livros fica até meio ambíguo, né? A gente não sabe se ele caiu no chão, porque fala ele não sentiu tal facada. Será que ele não sentiu porque ele já estava inconsciente, ou porque ele já tinha morrido, ou porque simplesmente erraram a facada? Ou não dá pra saber. Por nada disso. E na série o lobo não foi nem mostrado lá perto nessa cena. Eu acho que porque quiseram economizar CG, porque fizeram a cena anterior lá da Daenerys. Eu acho que eles podem não ter feito ele falar fantasma ou não ter mostrado o fantasma justamente pra gente ter essas discussões, pra gente ficar, será que ele morreu? Será que ele não morreu? Mas pode ser que ele sim volte, vire o Warg, fique no fantasma, mas não fizeram isso na série só pra gente ficar com essa expectativa. E na série eles não mostraram, acho que nenhuma vez, o Jon sendo o Warg com o lobo dele. E é uma coisa que nos livros aparece. Ele tem os sonhos também com o fantasma, né, que nem o Bran tem com o lobo dele, só que menos frequentes. O Bran tinha mais esse contato com o lobo porque ele tava em treinamento, né, mas tem um troca-peles dos selvagens que fala no livro que o Jon teria muito potencial se ele fosse treinado, porque ele tem um dom muito forte. Então, na verdade, isso não é muito uma teoria, e sim mais uma divagação, assim, sobre os lobos e tudo mais. É legal. Eu achei bem legal porque ajuda a entender um pouquinho mais as crianças Stark. Deu pra perceber como que os lobos são importantes na história, porque acho que na série eles não transparecem tão bem isso, mas eu acho eles muito importantes. Então coloque nos comentários o que você acha a respeito disso tudo dos lobos. Entra lá no canal da Miriam pra conhecer, que ela fala de Game of Thrones, de anime, de games. E assina o canal aqui também. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!